Muito bem, pessoal. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Fundamentos da Física Contemporânea. Na aula de hoje, nós vamos tratar do quinto e do sexto postulados do formalismo da mecânica quântica. É daqui a pouquinho. De volta com você, pessoal, e hoje então o nosso assunto é esse, é a segunda parte dos postulados da mecânica quântica. Na verdade, a terceira contando com a nossa parte introdutória. E hoje nós vamos ver o quinto e o sexto postulados então do formalismo da mecânica quântica. Para começar, vamos retomar a situação física em que nós introduzimos esse tema. Aqui na imagem 1, nós temos uma situação hipotética em que um físico estuda um sistema quântico, que é a nossa molécula de H2+. Lembra-se? Para ela, o Hamiltoniano que vai controlar o seu comportamento quântico é descrito dessa maneira em termos matriciais. 3 é 0, é 0, é 0 e 3 é 0. Lembra-se? Nós vimos que esse Hamiltoniano admite dois autovalores. 4 é 0 e 2 é 0. E admite também dois autovetores, que eu vou chamar de E1 e E2. Um raiz de 2, 1, que é o autovetor correspondente ao autovalor 4 é 0, e 1 sobre raiz de 2 menos 1, que é o autovetor correspondente ao autovalor 2 é 0. Isso vimos então na nossa parte introdutória. Para tratarmos do quinto postulado, é necessário então colocarmos a seguinte questão. Se a medição da energia do nosso sistema, a molécula de H2+, resultar em 4 é 0, portanto, um dos dois autovalores possíveis, esses permitidos pelo terceiro postulado, como já sabemos, qual passará a ser o estado da molécula? Ou seja, em termos concretos, efetuada a medição da energia desse sistema, encontrado o valor 4 é 0, é possível prever-se ou estabelecer-se qual será o estado do sistema imediatamente após essa medição realizada? A resposta é garantida pelo nosso postulado número 5. Vejamos. Quinto postulado. Ele recebe o nome de postulado da projeção. É uma maneira técnica dos físicos da área da mecânica quântica se referirem a esse postulado. Ele estabelece então o seguinte: se em um determinado instante de tempo, que vamos chamar de T0, uma medição do observável Q, no nosso caso, da pergunta introdutória, é a energia do sistema. Mas pode ser um outro observável, como o momento angular e etc. Então, se nesse determinado instante uma medição desse observável é realizada no sistema que se encontra no estado S de T0, portanto, o estado do sistema é S de T0, o CAT S de T0, e o resultado dessa medição é o alto valor não degenerado Qn, no caso da nossa hipótese, 4 é 0. Lembra-se? Então, o que afirma o postulado da projeção? O estado do sistema imediatamente após a medição é o que se chama de projeção normalizada do estado S de T0 no respectivo autovetor EN. EN é o autovetor associado ao autovalor Qn. Muito bem? Então veja que é um postulado que estabelece de maneira pragmática qual é o estado do sistema imediatamente após uma determinada medição de um observável nesse sistema. Será o correspondente autovetor associado ao autovalor, que é o resultado da medição efetuada. No nosso caso lá, como fica então a aplicação desse quinto postulado? A resposta para a nossa questão será essa. Lembra-se? Qual foi a pergunta? Se realizou-se uma medição na energia do sistema e o valor, o alto valor encontrado foi 4 é 0, qual passa a ser o estado do sistema imediatamente após essa medição? O alto vetor correspondente,
que nesse caso, como mostramos, é exatamente o autovetor 1 é 1, 1 sobre raiz de 2, 1. Então, nesse caso, se o resultado da medição tivesse sido 2 é 0, o outro alto valor possível para essa situação, qual seria, então, com base no quinto postulado, o estado do sistema imediatamente após a medição? Seria S de t igual a E2, o outro alto vetor correspondente ao alto valor medido. Seria 1 sobre raiz de 2 menos 1, como nós vimos lá no início. Perfeito? Agora cabe uma segunda questão, que nos levará diretamente ao sexto postulado. Veja lá. Podemos, então, colocar a seguinte questão aqui sintetizada na imagem 2. Consideremos que o estado inicial do sistema, antes de alguma perturbação ou medição, seja S de 0. Então, estamos considerando que o tempo inicial da nossa análise é o tempo zero. Então, nós conhecemos o estado inicial do nosso sistema, aqui representado pelo ket S de 0. Aí, então, a pergunta que se segue, nossa segunda questão de hoje. E se nenhuma medição for realizada no sistema, como evoluirá o estado inicial S de 0? Então, o quinto postulado nos diz o que ocorre com o sistema caso realizemos uma medição, uma perturbação, uma interação com esse sistema. Imediatamente, de modo abrupto, o estado do sistema abruptamente colapsa, como diriam alguns físicos mais antigos, para o alto vetor correspondente ao alto valor medido. Mas aí surge então essa segunda questão. E se nós não realizarmos medição nenhuma, o que ocorrerá com o estado inicial do sistema? Como ele evoluirá? A resposta nos é dada então pelo sexto postulado. Veja aí. Esse sexto postulado recebe o nome, dentre os físicos da área, de evolução temporal. Ou seja, é o postulado que nos diz como evoluirá no tempo o estado S de t de um sistema que não seja perturbado e no qual não se realize nenhuma medição. Então, o postulado nos diz: a evolução temporal do vetor de estado, do ket que descreve o estado quântico do sistema, S de t, para t maior que zero, ela é linear e determinística. É linear porque será regida por um operador linear, o hamiltoniano do sistema. E é determinística porque o estado final do sistema será determinado univocamente pelo seu estado inicial. Ou seja, conhecendo-se o estado inicial do sistema, o estado final pode ser determinado de maneira única, univocamente. E isso é feito através da chamada e muito conhecida equação de Schrödinger. Essa equação, colocada nos termos da mecânica quântica, conforme estamos estudando, é a relação número 7. Veja lá. IH cortado, derivada temporal do estado S de t do sistema, o que nos garante como será a evolução temporal dele, é igual ao operador hamiltoniano, que controla, que rege o comportamento quântico do sistema, atuando no estado S de t. Então, a relação 7 nos diz exatamente a maneira pela qual podemos prever qual será a evolução temporal do sistema. De modo geral, para tratarmos a relação número 7 de maneira concreta, prática, em problemas aplicados, nós podemos delinear um problema típico, característico dessas situações. Vejamos como. Sexto postulado, como propomos o problema típico em que ele normalmente é aplicado. Primeiramente, como dados, devemos ter sempre o hamiltoniano que controla o sistema, os seus autovalores já sendo conhecidos e os correspondentes autovetores. Suponhamos, para simplificar a nossa argumentação, embora isso não restrinja o resultado, ele pode ser estendido para um número qualquer de dimensões ou de níveis do sistema, vamos tomar apenas 2 níveis, ou seja, um sistema de 2 níveis. Temos, então, 2 autovalores possíveis, 1 é 2, e os 2 autovetores correspondentes, 1 e 2.
Caso o sistema tenha 3 níveis ou mais, a generalização dos resultados que nós vamos obter na sequência é imediata, é natural, dentro do quadro matemático que estamos construindo. Portanto, primeiro de tudo, devemos conhecer o Hamiltoniano, que controlará a evolução temporal do sistema, seus autovalores e os correspondentes autovetores. Naturalmente, já conhecemos a relação entre esses elementos. Já sabemos, relação número 1, relação de autovalores e autovetores. Portanto, o nosso operador H atuando no autovetor 1 é igual ao autovalor 1 vezes o autovetor 1. Equação fundamental de autovalores e autovetores. Da mesma maneira, relação número 2. Operador H atuando no autovetor 2 é igual a autovalor E2 vezes o correspondente autovetor. Portanto, esses são os dados iniciais de que devemos dispor. Conhecer o Hamiltoniano, que controla quanticamente a evolução do sistema, seus autovalores e autovetores, e, consequentemente, a relação entre esses elementos, que são as relações 1 e 2. Terceiro dado fundamental para o nosso problema típico. Devemos conhecer o estado inicial S de zero do sistema, dado como uma combinação linear dos autovetores do Hamiltoniano. Relação número 3. Então, o estado inicial deve estar expresso dessa forma 3. Coeficiente autovetor 1 mais coeficiente autovetor 2. Então, isso é fundamental, vamos destacar. O nosso estado inicial tem que ser dado necessariamente na base dos autovetores do Hamiltoniano. Caso tenhamos o estado inicial dado em outra base, é necessário expandir esse estado inicial na base dos autovetores de H. E nós já sabemos como fazer isso, né? Vimos lá no nosso curso de álgebra linear como escrever um vetor dado numa base, numa outra base que se queira. Portanto, esses 3 dados fundamentais constituem a característica de um problema típico em que aplicamos o sexto postulado. Devemos conhecer, então, o Hamiltoniano, os autovalores e autovetores, relações 1 e 2, portanto, e o estado inicial do sistema dado na base dos autovetores de H. Muito bem, nesse caso, qual é o objetivo? Qual é a necessidade imediata? Encontrarmos qual será o estado futuro do sistema. Lembrando que nenhuma medição ou perturbação será feita nesse estado inicial. Como será a evolução de S de t? A evolução de S de t nos levará à relação número 4. Teremos uma evolução dos coeficientes da combinação linear. Então, no instante t, o coeficiente não será mais C1 de 0, será C1 de t. O coeficiente 2 será naturalmente C2 de t. Portanto, nessa perspectiva chamada representação de Schrödinger, a evolução temporal se dá através da evolução dos coeficientes da combinação linear que descreve o estado do sistema. Ora, e como obter então a resposta, o estado final do sistema? Devemos encontrar exatamente quem serão C1 de t e C2 de t, uma vez que a base 1 e 2, os sketches 1 e 2, são fixos. Eles são os autovetores de H, que naturalmente não se modificam com o tempo. Quem se modifica são os 2 coeficientes. Caso encontremos C1 de t e C2 de t, basta substituí-los na relação 4 e teremos então o estado final do sistema no instante t. E como encontrar os coeficientes C1 e C2 de t? Exatamente pelo procedimento indicado na relação 7. Ou seja, devemos substituir na relação 7 o estado genérico S de t que queremos conhecer. E dessa maneira, poderemos encontrar os coeficientes que nos darão, então, na forma 4, o estado final do sistema. Muito bem? Então, essa é a sequência de etapas que constitui um problema típico em que nós devemos aplicar o sexto postulado. Temos os dados hamiltonianos, seus autovalores e autovetores, e o estado inicial do sistema, a relação 3, conhecidos. Então, lembre-se, conhecemos C1 e C2 no tempo zero. Objetivo, encontrarmos C1 num instante t qualquer
e C2. E isso nós vamos fazer usando a relação número 7, a equação de Schrödinger. Então, para começar, nós vamos substituir a expressão genérica 4 na relação número 7. Vejamos então como fazer. Primeiro passo, temos então que S de t é C1 de t, ket1 mais C2 de t, ket2, lembrando que os dois são autovetores do operador hamiltoniano, e temos a equação de Schrödinger. Portanto, devemos substituir essa expressão de S de t nos dois termos da equação de Schrödinger. Substituindo, teremos então a seguinte relação. Veja lá. IH cortado, derivada temporal de quem? S de t. O nosso estado genérico futuro do sistema é C1 de t, autovetor 1, mais C2 de t, autovetor 2, substituído aqui à esquerda. Igual operador hamiltoniano atuando no estado do sistema. Aqui, novamente, substituímos C1 no instante t, vezes autovetor 1, mais C2 no instante t, autovetor 2. Muito bem, agora devemos lembrar que matematicamente nessa expressão nós temos dois operadores lineares, um no membro à esquerda e um no membro à direita. Quem são eles? O operador derivada primeira. Esse operador diferencial é um operador linear e para ele vale a distributividade. Portanto, podemos distribuir a operação derivada nos dois termos que estão entre colchetes. Da mesma maneira, acontecerá no segundo membro. Lembra-se? O nosso operador H é um operador linear e hermitiano também. Então, podemos aplicar a distributividade de H em relação à soma desses dois termos. Fazendo isso, teremos então, veja lá, aplicando-se a linearidade e encurtando-se a notação, podemos obter a expressão 5. A linearidade implica em aplicarmos a propriedade distributiva. Então, teremos lá IH cortado, derivada do primeiro termo. Então, veja, IH cortado, derivada de C1 dt. Note que o autovetor 1, como eu destaquei antes, é autovetor do hamiltoniano. Ele não se modifica com o tempo. Quem se modifica com o tempo é o coeficiente da combinação linear. Por isso, a operação de derivada primeira atinge C1. Aqui encurtamos a notação. Por enquanto, eu vou omitir o termo C1 de t. Vou me referir apenas a C1 para encurtar a notação. Lembrando, portanto, que esse valor C1 não é constante, ele varia com o tempo. Queremos encontrar qual é a variação temporal dele, certo? Então, dC1 dt vezes ket1, mais IH cortado, distributividade aplicada no segundo termo, nos dará derivada de C2 em relação ao tempo vezes o autovetor 2, que, mais uma vez, insistindo, não varia com o tempo. Apenas os dois coeficientes da expansão linear, C1 e C2, é que mudam, é que variam ao longo do tempo. Da mesma maneira, vamos fazer, como disse, com o hamiltoniano, aplicando a distributividade. Lembrando que C1 de t e C2 de t são escalares, não são vetores, não são elementos vetoriais. E aqui temos uma multiplicação. Portanto, podemos passar C1 para a esquerda, teremos H atuando no autovetor 1. Mais, mesmo raciocínio, C2 à esquerda, H atuando no autovetor 2. Percebeu? Então, desse modo, temos a relação número 5. E devemos desenvolvê-la para encontrarmos, então, C1 de t e C2 de t, que é o nosso objetivo, que nos dará o estado final do sistema. Vejamos como fazer. Então, reproduzindo a nossa expressão número 5, note agora o seguinte. Temos à esquerda um termo ligado ao autovetor 1 e do mesmo um termo ligado ao autovetor 1 à direita. Da mesma maneira, acontece para o autovetor 2. Podemos relacionar termo a termo esses quatro elementos. Mas antes, é necessário lembrarmos que H atuando no autovetor 1 e H atuando no autovetor 2 são exatamente as duas relações iniciais que nós estabelecemos, relação de autovalores e autovetores de um operador. Com isso, então, veja lá.
H atuando no alto vetor 1 é exatamente alto valor é 1 vezes alto vetor 1. Do mesmo modo, H atuando no alto vetor 2 é o alto valor é 2 vezes alto vetor 2. E com isso, então, a nossa expressão se torna, veja lá, o termo à esquerda não se modificou e teremos à direita C1 é 1 alto vetor 1 mais C2 é 2 alto vetor 2, nossa relação número 6. Aí entra então o argumento que eu acabei de chamar a atenção. Veja lá. Temos então alto vetor 1 à direita e à esquerda e alto vetor 2 à direita e à esquerda da nossa equação. Evidentemente que essa igualdade somente se tornará verdadeira se os termos conectados ao alto vetor 1, tanto à esquerda quanto à direita, nossa relação número 7, forem idênticos. Portanto, IH cortado dC1 dt deverá ser idêntico a C1E1. E da mesma maneira, naturalmente, deveremos ter IH cortado dC2 dt igual identicamente a C2E2, nossa relação número 8. Portanto, essa igualdade é verdadeira caso sejam satisfeitas as relações 7 e 8. IH cortado dC1 dt igual a C1E1. E a relação semelhante, similar, idêntica, relação número 8. IH cortado dC2 dt igual a C2E2. E o que são essas relações 7 e 8 matematicamente? Observe, são duas equações diferenciais. De que ordem? De primeira ordem. Então, o nosso problema estará resolvido se resolvermos a equação diferencial número 7 e resolvermos a equação diferencial número 8. A número 7 nos dará o coeficiente C1, variação temporal dele, e a equação diferencial número 8 nos dará o coeficiente C2 em função do tempo, que é o nosso objetivo, enfim. Como resolver essas duas equações diferenciais? Muito simples. Você fez um curso de equações diferenciais e essa é muito simples, como veremos. É uma equação de primeira ordem e separável. Então, note, para finalizarmos o nosso problema típico, basta resolver uma delas. Elas são formalmente idênticas. Então, vamos resolver a nossa equação número 7 inicialmente. Veja lá. IH cortado dC1 dt igual a C1E1. Note que temos C1 à esquerda e C1 à direita. Essa equação pode ser, então, separada. É uma equação separável. Fazendo a separação de variáveis, o que teremos lá? Veja lá. dC1 sobre C1 igual, podemos transpor para o segundo membro os demais termos. Então, dt e IH cortado no denominador. Então, veja lá. dC1 sobre C1 igual a E1 sobre IH cortado dt. Note que fizemos a separação das variáveis do nosso problema. Temos C1 de t à esquerda e temos a própria variável temporal à direita. Antes de prosseguir, veja lá, podemos eliminar a identidade complexa do denominador, não é? Como eliminar o i do denominador? Podemos usar o seguinte artifício. Podemos multiplicar por i no numerador e por i no denominador. Então, teremos E1 vezes i sobre i ao quadrado h cortado. Lembrando que i2 é menos 1. E dessa forma, a nossa equação diferencial, já com as suas variáveis separadas, em cada membro da identidade, ficará dC1 sobre C1 igual a menos IE1 sobre h cortado dt. Nesse ponto agora, podemos proceder à integração direta da nossa equação diferencial. E teremos, então, a integral número 9. Integral de dC1 sobre C1 igual a menos, ou integral de menos IE1 sobre h cortado dt. Lembrando que essa integração é definida. Precisamos colocar os limites de integração para que venhamos a obter uma relação explícita entre C1 e t, que é o que nós precisamos. Quais serão os limites de integração? Naturalmente, o tempo vai variar de tempo zero a um tempo genérico t.
Enquanto isso, qual será a variação dos coeficientes? Nesse caso, do coeficiente C1. No tempo zero, obviamente que C1 é C1 de zero, que nós já conhecemos. Lembra-se lá do início do nosso problema? É um dado que deve ser conhecido. Então, C1 de zero é conhecido. E no tempo t, teremos C1 de t. Dessa maneira, a nossa integral definida pode ser resolvida como se segue. Veja lá. Reproduzindo, integral número 9. Então, veja, a integral do primeiro membro, da esquerda. Qual a integral, a primitiva de dc1 sobre c1? É a velha integral do cálculo elementar, a integral de dx sobre x. É exatamente o ln. E a integral da direita é a integral direta de uma constante, note que todos os termos i é 1 e h cortado são constantes, dt. Portanto, a nossa integração resulta em integral do primeiro termo é ln, com os limites de integração, superior C1 de t, inferior C1 de zero. Então, fica ln de C1 de t menos C1 de zero. Igual, no termo à direita, teremos então a constante que deixa o integrando, integral de dt será t. Variando de 0 a t, resulta em t. Nesse caso, então, podemos escrever que ln de C1 menos ln de C1 de zero é ln do quociente, C1 de t sobre C1 de zero. Ln, diferença dos ln's, é ln do quociente. E o termo à direita permanece. Agora, note lá, temos uma igualdade, ln de um quociente igual a menos IE1 sobre h cortado t. Você deve se lembrar do seu curso básico de funções que, se temos ln de A igual a B, podemos isolar o argumento do ln usando a identidade. A igual a E elevado a B. E dessa maneira, então, veja lá. C1 de t sobre C1 de zero, que é o argumento do ln da nossa expressão, terá que ser igual a exponencial, cujo expoente, então, será menos IE1 sobre h cortado t. E daí, obtemos, enfim, veja lá, a expressão desejada, C1 de t, o coeficiente ligado ao autovetor 1, na expansão do nosso estado do sistema, será então C1 de t igual a C1 no instante zero, vezes a exponencial complexa de energia 1 sobre h cortado t, a nossa relação número 10. Da mesma maneira, a segunda equação diferencial, que nos dá o valor de C2 de t, procedendo da mesma maneira, resultaria em C2 de t igual a C2 no tempo zero, E elevado a menos I, energia 2, alto valor é 2 de energia, sobre h cortado t. E isso pode ser posto de forma resumida como se segue, veja lá. Então, relação número 10, C1 de t igual a C1 no tempo zero, exponencial complexa do alto valor de energia, e da mesma forma, C2 de t será C2 inicial, exponencial complexa do alto valor de energia E2. Relações 10 e 11, portanto. E nesse caso, lembrando lá, o que queríamos encontrar? Exatamente o estado final do sistema num tempo posterior, caso ele não seja perturbado e nenhuma medição seja feita nesse sistema. Como vimos, por hipótese, esse estado final será C1 de t vezes autovetor E1 do Hamiltoniano, mais C2 de t autovetor 2 do Hamiltoniano. Exatamente C1 de t e C2 de t já estão pré-fixados. E dessa forma, basta substituir na nossa relação número 4 e teremos, enfim, a expressão número 12, que é exatamente a formulação genérica da evolução temporal de um sistema em termos dos autovetores do Hamiltoniano. Será S de t igual a C1 de t, é C1 inicial, exponencial complexa do alto valor de energia 1, vezes o alto vetor 1 do Hamiltoniano, mais C2 inicial, exponencial complexa do alto valor E2 de energia, vezes o alto vetor 2 correspondente do Hamiltoniano. Portanto, a expressão número 12 resolve de maneira genérica o problema da evolução temporal de um sistema de 2 níveis.
Caso o nosso sistema, como eu disse no princípio, apresente 3 níveis ou mais, o que faríamos é estender, generalizar a expressão número 12. Teríamos, caso o sistema contivesse 3 níveis, mais um terceiro termo, C3 inicial, exponencial complexa, menos I, alto valor é 3, vezes alto vetor 3. E assim, consecutivamente, quantos forem os níveis que o nosso sistema apresente. Muito bem? Então é isso por hoje, estudante. Agora não se esqueça, é hora de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!